Olá, aqui é a Helga. Hoje eu trago uma entrevista que o cardeal Raymond Leo Burke deu a um meio de comunicação católico chamado The Wanderer. A entrevista teve lugar no dia 9 de dezembro e foi publicada no dia 26 de dezembro, nesse meio de comunicação. Aqui ele vai falar sobre o Sínodo da Amazônia, o Sínodo dos Alemães e também sobre um conceito que hoje está na boca de todos, ainda que a maioria das pessoas que o utilizem não sabem exatamente em que consiste, e que é a nova ordem mundial. Fiz a tradução, que passo a ler agora. Em entrevista com o cardeal Burke, ele está conosco, confiando no Senhor em tempos turbulentos. No original em inglês, Interview with Cardinal Burke. He is with us. Trusting in the Lord in Turbulent Times. Nota do editor. Sua Eminência Raymond Leo Burke, cardeal, patrono da Soberana Ordem Militar de Malta e prefeito emérito da Assinatura Apostólica, visitou recentemente o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe em La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. No dia 9 de dezembro, Sua Eminência concedeu graciosamente a The Wanderer uma ampla entrevista e ofereceu muitas ideias esclarecedoras sobre assuntos que preocupam a Igreja no presente momento. Abaixo, a primeira parte da entrevista. A parte 2 aparecerá em próxima edição, a ser publicada ainda em janeiro. Pergunta: mais de um mês passou desde o Sínodo da Amazônia, de 3 a 28 de outubro de 2019. Por favor, faça sua crítica sobre o resultado do Sínodo, conforme refletido no relatório final. O documento de autoria conjunta sua com o bispo Athanasius Schneider, intitulado A Crusade of Prayer and Fasting, uma cruzada de oração e jejum, no qual identificaram elementos angustiantes contidos no instrumento Labores, teve o efeito desejado? Em sua opinião, qual o resultado mais positivo do sínodo? Qual o resultado mais negativo? Resposta do cardeal. O relatório final parece certamente melhorar o Instrumentum Labores, o documento de trabalho. Por outro lado, no entanto, sem nenhuma correção no documento de trabalho, é preciso supor que as ideias fundamentais por trás dele, que o bispo Athanasius Schneider e eu identificamos em A Crusade of Prayer and Fasting, ainda fazem parte de alguma maneira implícita, se não explicitamente, ainda fazem parte do documento final. O fator determinante, é claro, será a exortação apostólica pós-sinodal que o Papa Francisco emite em resposta às recomendações do Sínodo. Desejo enfatizar mais uma vez que o documento final constitui apenas recomendações do Sínodo. Um Sínodo não tem poder legislativo na Igreja. Não tem nada a ver com a mudança de doutrina e disciplina da Igreja. O objetivo de um Sínodo é ajudar o Papa a ensinar a doutrina da Igreja de maneira mais eficaz e a aplicar sua disciplina mais plenamente. É preciso ter isso em mente. Eu encontro isso em muitas respostas ao documento final, daqueles que estão escrevendo sobre ele, a falsa presunção de que de alguma forma representa um ensinamento oficial da Igreja. É claro que não. O que acho mais positivo no documento final é que a apostasia mais grave no documento de trabalho, a saber, a negação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, e a promoção de uma forma de panteísmo, a adoração da chamada Mãe Terra, não é explicitamente promovida. No entanto, como eu acabei de observar, é preciso saber que esse tipo de pensamento estava na mente de muitos dos padres sinodais. Portanto, precisamos ser extremamente cautelosos para que nenhum elemento dessa apostasia perniciosa entre em qualquer tipo de documento oficial seguinte. Nós mesmos temos que ser fortalecidos em nossa fé no senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única salvação. Nosso Senhor não é apenas uma parte deste cosmos que, de acordo com os falsos ensinamentos do documento de trabalho, é a fonte da revelação de Deus. Devemos recordar com firmeza e inabalavelmente a verdade de que nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus Pai. Também devo observar aqui que as recomendações do Sínodo devem ser ponderadas em termos dos participantes representativos do Sínodo, que vieram predominantemente de uma determinada pequena parte da Igreja. O Sínodo não pode, de modo algum,
ser considerado um sínodo dos bispos da Igreja Universal. O resultado mais negativo do documento final, que também é um problema principal do documento de trabalho, é a sua posição em relação à ordenação dos chamados viri probati, a ordenação de homens casados e que têm uma família, e o compromisso implícito do que tem sido a disciplina consistente da Igreja Latina, a saber, que o clero deve observar a perfeita continência. Isso não pode ser apresentado aos fiéis simplesmente como uma medida para a região panamazônica. Já vimos esse tipo de engano na Igreja, quando os fiéis são informados de que o comprometimento de alguma disciplina importante deve ser muito limitado. Por exemplo, sabemos que, se o Papa concede um relaxamento da disciplina da Igreja sobre o celibato clerical para a região da Panamazônia, a Igreja Católica na Alemanha terá bispos pedindo que esse mesmo relaxamento ocorra imediatamente em seu país. Será usado o argumento de que, se for bom para a Igreja Panamazônica, será bom para a Igreja Universal. Pergunta do entrevistador. 2 temas importantes que surgiram no Vaticano nos últimos meses, assim como no Sínodo da Panamazônia, são conversão sinodal e conversão ecológica. Pode explicar o que esses termos devem transmitir e qual será o efeito deles na Igreja? Resposta do cardeal Burke. Devo confessar que eu tampouco conheço o significado preciso desses 2 termos. Tenho suspeitas do que está por trás deles, mas as pessoas que os estão usando não os definem, e acho isso muito pernicioso. A Igreja não precisa de uma conversão sinodal. Ela teve estruturas sinodais desde o início de sua existência na história, e a lei da Igreja sempre propiciou o respeito dos bispos em união com o Santo Padre em termos de liderança da Igreja. Por sua vez, os pastores devem sempre respeitar as preocupações legítimas dos fiéis, um princípio consagrado no Código de Direito Canônico de 1983. Veja o Cânon 212. Receio que o que está por trás disso seja uma espécie de ideia democrática ou muito protestante da Igreja, na qual, subitamente em nossos tempos, reuniões mistas de clérigos e leigos, como está ocorrendo na Alemanha no chamado caminho sinodal, tornem-se de alguma forma determinantes da doutrina e da disciplina da Igreja, à parte da tradição apostólica. Isso não passa de um abandono de nossa fé católica. No que diz respeito à conversão ecológica, o que vejo por trás disso é um impulso à adoração da Mãe Terra. Na verdade, nossa mãe não é a Terra. Nossa mãe é a bem-aventurada Virgem Maria, no sentido de que ela deu à luz nosso Salvador. Não temos outra mãe, certamente não um ídolo pagão como a Pachamama, o que é muito revelador do que está por trás de todo esse negócio. Da mesma forma, a conversão ecológica está sendo usada como argumento para um governo mundial. Essa é uma ideia maçônica, uma ideia de pessoas completamente secularizadas que não reconhecem mais que a governança do mundo está nas mãos de Deus, que a confia a governos, nações e grupos de pessoas de acordo com a própria natureza. A ideia de um governo mundial é fundamentalmente o mesmo fenômeno que foi demonstrado pelos construtores da Torre de Babel, que presumiram exercer o poder de Deus na terra para unir o céu à terra, o que é simplesmente incorreto. O de que realmente necessitamos é de uma conversão religiosa, em outras palavras, de um magistério forte e da prática da fé em Deus e obediência à ordem com a qual Ele nos criou. Na minha opinião, esses termos são muito traiçoeiros e estão sendo usados para promover uma determinada agenda que nada tem a ver com nossa fé católica. No que diz respeito ao meio ambiente e à conversão ecológica, a Igreja sempre ensinou o respeito à natureza. É por isso que é ensinado que o homem é o administrador da criação de Deus e que ele terá que prestar contas da criação que lhe foi confiada. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isto é, com inteligência e livre arbítrio, precisamente para a missão da administração da terra. É isso que deve ser ensinado às pessoas, não a chamada conversão ecológica. Pergunta do entrevistador. A Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, de 1994, do Papa São João Paulo II, não estabeleceu oficialmente nenhuma questão sobre se as mulheres podem receber o sacramento das ordens sagradas? Por que o tópico de mulheres ordenadas ao diaconato continua sendo discutido e por que é tão proeminente no relatório final do Sínodo da Panamazônia? Resposta do cardeal Burke.
Sim, você está absolutamente correto. Ordinatio Sacerdotalis foi um exercício do magistério papal. Está firmemente enraizado na tradição imutável da Igreja e continua a ter força doutrinária. As mulheres não podem ser ordenadas para as ordens em nenhum nível, incluindo o diaconado, o sacerdócio e o episcopado. Há um movimento sendo promovido por pessoas que querem a ordenação de mulheres para o sacerdócio. Uma das mulheres que serviu na comissão papal, em relação a essa questão, disse abertamente que ela e as pessoas que ela representa não estão interessadas no diaconado, mas no sacerdócio. Fundamentalmente, é isso que aconteceria se as mulheres fossem ordenadas ao diaconado. Se alguém estuda a história da Igreja, fica claro que a Igreja nunca ordenou diaconisas. As diaconisas eram mulheres que ajudavam em certos ritos, por exemplo, no batismo de mulheres. As mulheres nunca receberam os sacramentos da ordem por ajudar em tais rituais. A ordenação de mulheres simplesmente não pode ser. Representa um grande defeito no documento final do Sínodo da Panamazônia. Pergunta do entrevistador. Existe uma conexão entre a chamada Assembleia Sinodal obrigatória ou vinculante, que começou na Alemanha no primeiro domingo do Advento, e o Sínodo Panamazônico? É apropriado que o termo vinculante seja incluído na descrição do Sínodo alemão? Resposta. É claro que o elemento radical na Igreja alemã promoveu muito a agenda e as discussões que antecederam o Sínodo da Panamazônia. Muitos dos envolvidos no trabalho de preparação para o Sínodo, de fato, estavam representando muito o pensamento radical atual na Alemanha, que está por trás desse chamado caminho sinodal. Nenhum sínodo é obrigatório ou vinculante. Isso é uma contradição em termos. Um sínodo é um órgão consultivo da Igreja, e sempre o foi. O que aconteceu está errado. Os dois, isto é, a Assembleia Sinodal Alemã e o Sínodo da Amazônia, os dois estavam definitivamente conectados, e é sabido que a Igreja alemã patrocinou financeiramente o Sínodo da Panamazônia. Pergunta do entrevistador. As ações de Alexander Tugwell, que removeu os ídolos da Pachamama de Santa Maria em Transpontina e os jogou no rio Tibre, foram um ato de roubo? O que acha da fundação do Instituto São Bonifácio? Encoraja a formação de outros apostolados leigos que permitam que os fiéis ortodoxos se manifestem? Resposta do cardeal Burke. Nesse caso, era uma questão de idolatria. Alexandre não roubou nada, mas expurgou o templo de Deus dos ídolos pagãos. Temos muitos exemplos disso nas Escrituras Sagradas, mais notadamente os irmãos Macabeus, como se conta no Antigo Testamento. No século VIII, São Bonifácio cortou um carvalho que era sagrado para as pessoas que ele estava evangelizando. De fato, esse tipo de expurgo é uma ocorrência comum quando os missionários realizam seu trabalho de evangelização. A certa altura, depois que as pessoas já adotaram a fé cristã, os missionários destroem seus ídolos pagãos. As pessoas ficam encantadas com isso porque a fé cristã os libertou em Cristo. Elas querem ser libertadas dos ídolos pagãos e de qualquer outro tipo de influência diabólica. Então, o que Alexander fez foi perfeitamente certo. Foi uma expressão da fé católica. E o Helga quer fazer um parêntese aqui, quando ele fala que, a certa altura, depois que as pessoas já adotaram a fé cristã, os missionários destroem seus ídolos pagãos. Quero recordar o vídeo que publiquei ainda durante o Sínodo da Amazônia, ou um pouco depois, aqui no meu canal, sobre o missionário espanhol na África, Padre Christopher Hartley, que viu como os africanos queimavam os ídolos pagãos durante uma missa no Sudão do Sul, onde ele é missionário. O título do vídeo, que é interessantíssimo de ver, quem não conhece ainda, é Queima de ídolos pagãos durante missa no Sudão do Sul, testemunho do padre Christopher Hartley. Vejam-no. Voltando aqui à entrevista do cardeal Burke. Ele segue falando de Alexander Tugwell. Conheço Alexander há vários anos e agora estou acompanhando cuidadosamente o Instituto São Bonifácio, que ele fundou junto com outros devotos católicos austríacos. Tenho muita esperança no que este apostolado poderá fazer para proteger e promover nossa fé católica nesses tempos de grande provação, confusão e divisão. Meu entendimento é que o Instituto São Bonifácio será para toda a Igreja. Foi fundado na Áustria, é claro, mas as questões que abordará são de alcance internacional.
Alexander veio para os Estados Unidos, visitou outros países também desde o incidente da Pachamama. Ouvi um discurso que ele fez na Virgínia há apenas algumas semanas. Alexander fez uma apresentação em McLean, Virgínia, no dia 12 de novembro de 2019. É muito claro que ele está abordando questões da Igreja Universal. Seu trabalho, portanto, não se limita à Áustria. Encorajo a formação de outros apostolados leigos em nome dos fiéis ortodoxos, para que possam falar e defender a fé católica. De fato, gostaria de enfatizar isso, porque hoje há uma tremenda propagação de confusão e erro na Igreja. E, infelizmente, muitos bispos calam-se sobre isso. Todos nós temos a responsabilidade de defender nossa fé católica. Nestes tempos, pode ser que sejam os fiéis leigos que precisam mostrar a verdadeira liderança, semelhante à maneira como Alexander tem mostrado. Pergunta do entrevistador. O documento assinado pelo Papa Francisco quando participou de uma reunião interreligiosa em Abu Dhabi com o grande imã de Al-Azhar afirma que a pluralidade religiosa é desejada por Deus. Essa declaração pode ser conciliada com a mensagem do Evangelho? Resposta do Cardeal Burke. Sugerir que Deus desejou a pluralidade de religiões é falso. É herético. Deus não deseja uma pluralidade de religiões. O Santo Padre foi confrontado com esse erro pelo bispo Athanasius Schneider durante sua visita a Dlímina, não muito tempo depois que a Declaração de Abu Dhabi foi assinada em fevereiro. O Papa ouviu atentamente os argumentos do bispo e indicou que esclareceria o assunto. Enquanto isso, as universidades católicas foram ordenadas a ensinar essa declaração e, portanto, a confusão continua a se espalhar. O argumento para justificar a declaração é que essa é a vontade permissiva de Deus. Em outras palavras, Deus permite, mas não o deseja, no sentido de que, por respeito à liberdade do homem, ele permite que outras religiões sejam estabelecidas. Entende-se que o que ele permite não é a sua vontade e é, com efeito, contrário à sua vontade. Portanto, não pode ser usado como argumento que Deus deseja uma pluralidade de religiões. Ouvi pessoas dizerem, de fato, que não deveria ser feito nenhum esforço para converter muçulmanos à fé católica, porque sua religião tem sua própria integridade, porque é desejada por Deus. Isso é simplesmente errado. Deus deseja nos salvar através da encarnação redentora de Deus, o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Pergunta do entrevistador. Informou-se que o Papa Francisco sediará um evento no Vaticano em maio de 2020 com o tema Reinventing the Global Educational Alliance, reinventando a Aliança Global pela Educação. Ao lançar a iniciativa, o Santo Padre disse: é necessário um pacto educacional global para educar-nos em solidariedade universal e em um novo humanismo. Qual é o ímpeto por trás dessa reunião e o que provavelmente será realizado? Soa como um evento para promover um governo mundial. Resposta do Cardeal Burke. Todas essas coisas estão conectadas. Com a expansão do Islã, especialmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, há um esforço para embotar a consciência das pessoas sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme proclamado no Evangelho. Esta é uma área em que os fiéis devem se levantar, especialmente, e dar testemunho da verdade. Parece que existem outras iniciativas através das quais estão tentando ensinar o documento de Abu Dhabi nas escolas. Isso é preocupante. É semelhante ao que aconteceu em toda a área da educação sexual nas últimas gerações. Pergunta do entrevistador. Uma mudança foi aprovada no início desse ano pelo Papa Francisco nos ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica em relação à pena de morte. Agora está sendo relatado que mudanças adicionais serão feitas. 1. Definir pecados ecológicos contra nosso lar comum. E 2. Que é imoral possuir armas nucleares mesmo com o objetivo de dissuasão. Por favor, dê-nos suas ideias sobre a legitimidade do uso do catecismo para tais declarações. Resposta do Cardeal Burke. O catecismo da Igreja Católica não é um instrumento adequado para introduzir tais assuntos. É uma coleção de todos os ensinamentos oficiais e constantes da Igreja. Não é uma ferramenta para a proposta de novos ensinamentos. De fato, o magistério da Igreja sobre a pena de morte não mudou. Fazer uma revisão do catecismo dá às pessoas a impressão de que o magistério mudou,
Mas isso não está correto. O Papa São João Paulo II mostrou-se muito sensível ao aplicar a pena de morte com o maior cuidado possível. Pensou que hoje existe uma rara incidência de casos em que o uso da pena de morte é necessário por causa de outras formas de reparação pelos crimes mais graves. No entanto, ele nunca declarou que a pena de morte é má. Não é. Da mesma forma, não há novos pecados ecológicos. Os mesmos 10 mandamentos que o Senhor Deus nos deu no Monte Sinai estão em vigor hoje. Temos que respeitar a natureza, bem como a nossa própria natureza humana. Então, eu não sei o que pode isso significar. Em segundo lugar, a posse de armas nucleares o é como uma forma de dissuasão justificada por motivos morais. Meu ponto fundamental, no entanto, é que a introdução desses 3 elementos não é um uso correto do catecismo da Igreja Católica. E assim termina essa primeira parte da entrevista do cardeal Burke a esse meio de comunicação católico de nome The Wanderer. Vejam aí, uma entrevista interessante e importante. Ele trata realmente, como diz aqui no início, na nota do editor, trata temas de grande preocupação para a Igreja nos tempos presentes. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.